Fala pessoal, bem-vindos à nossa continuação desse livro incrível, muito divertido, tá? O livro Berkeley, certo? Dessa vez a gente vai fazer o problema número 2. Esse problema, só para dar um spoiler para vocês, ele é muito engenhoso, galera. Ele é muito engenhoso. Vocês podem dar uma olhada aqui, né? A gente vai trabalhar com funções, integrais. E sabe o que a gente vai usar para resolver o problema? A gente vai usar vetores. Sim, você escutou certo. Fica comigo até o final, que esse problema vai ser muito fera. Beleza? Traduzindo aqui, ele dá uma função pra gente, né, de 0 até 1 nos reais. E essa função, ela é continuamente diferenciável com f de 0 igual a 0. Ele pede pra gente provar essa propriedade aqui. Tá. Antes de tudo, vamos dissecar aí a questão para quem tem menos bagagem conseguir entender. Eu vou falar de maneira bem pouco rigorosa, tá? Só para você entender mesmo, tá? Primeiro, o que significa uma função ser continuamente diferenciável? Ora, significa simplesmente que a derivada dessa função é uma função contínua, certo? A gente sabe que quando a gente deriva uma função, né, a gente vai originar outra função, não é isso? Essa função aí, para os entendedores, vai me dar o coeficiente angular da reta tangente, tá? A nossa curva inicial. Mas, enfim, isso significa só isso, tá? Significa que, se uma função é continuamente diferenciável, significa que a derivada dessa função gera uma função também contínua, certo? E por que isso é importante? Porque você percebe que a gente está integrando, né, a derivada dessa função. E se isso daqui fosse uma função descontínua, não faria nem sentido a gente trabalhar com integral, né? Para a gente integrar uma função, essa função tem que ser contínua. Dentre outros fatores que não cabem eu falar aqui agora. Beleza. E continuando, né? O que significa esse termo daqui, né? Pode ser diferente aí para algum de vocês. Esse termo aí, galera, eu não sei como é que se fala em português, mas a tradução assim ao pé da letra do inglês, tá? Significaria supremo, tipo assim, ponto supremo, tá? É quase a mesma ideia de um ponto máximo, certo? Por exemplo, só para você entender, isso aqui é bem pouco rigoroso mesmo, é só para você entender a ideia. Imagina que eu tenho uma função, sei lá, pega uma função x que seja menor ou igual a 1. Se eu te perguntar qual é o valor máximo dessa função, é simples, né? O valor máximo dessa função aqui é 1, né? X igual a 1. Mas e agora se eu te der uma função assim, x menor do que 1? E eu te perguntar qual é o valor máximo, você não vai saber me dizer, porque ela não tem. Ela tende, né? Ela tende a chegar, né? Ela não chega, mas ela tende a chegar em 1, né? O valor máximo dela, né? Tipo, se a gente trabalhasse com limites, né? Poderia tender a 1. E essa é a ideia de supremo, né? Não é, a diferença é que aqui, né? Eu vou ter um sup 1, né? Um sup igual ao meu ponto máximo, né? Vou chamar aqui de max, né? Que é igual a 1. Beleza? No caso aqui, eu não tenho um ponto máximo. Meu máximo não existe, certo? Então eu tenho um sup que é igual a 1, né? Porque se a gente prolongar bastante aí, né? Nosso eixo, nossa linha do x aí, né? A gente tenderia a chegar no 1. A gente não chega. Mas a gente tende a chegar no 1. A gente não chega. E, né? A gente não tem o valor máximo, né? O nosso máximo aqui não existe, beleza? Isso aqui não existe. Enfim, isso aqui é só uma ideia muito pouco rigorosa, que na prática, né, o nosso sup, nosso max aqui, basicamente, né, para os nossos interesses, ele vai ser basicamente a mesma coisa, mas não é, certo? Não é. Enfim, vamos para nossa questão aqui agora. A gente tem essa desigualdade aqui, né? Eu vou falar de maneira bem formal mesmo, tá? Eu vou ter que o valor máximo, tá, do módulo de f de x, com x variando nesse intervalo aqui, é menor ou igual à raiz dessa integral aqui.
E agora, galera, você tem que chegar de alguma maneira nessa desigualdade aí. Uma ideia muito interessante mesmo, é da gente lembrar de como a gente define produto interno no plano, certo? Vamos lá. Eu vou dizer que o meu produto interno, galera, né, entre dois vetores U e V, é igual, isso aqui vocês já sabem, né, obviamente, é igual ao módulo de U, escrever assim, vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Repara que essa expressão, ela vai atingir o seu valor máximo quando o meu cosseno de θ tiver o seu valor máximo, né? Ou seja, quando o meu cosseno de θ for 1. Daqui eu já tiro uma desigualdade interessante. Eu tiro que o meu produto interno, né, entre dois vetores U e V, vai ser menor ou igual, né, ao módulo, né, de U vezes V, certo? A gente tirou essa desigualdade, né, da nossa própria definição de produto interno. Tá, Thiago, mas por que você está trabalhando com vetores? Qual vai ser a utilidade disso? Cara, a gente tem que entender que vetores são ferramentas extremamente importantes, porque um vetor, ele não é que nem um número, né? Um vetor, ele carrega muitas informações, né? Ele tem várias componentes, você pode relacionar essas componentes, né? Então, tipo, cada vetor desse aqui está carregando uma infinidade de informações, né? Eu posso ter vetor com N componentes, né? Que, enfim, eu posso pensar em seu módulo, posso pensar, enfim, sua inclinação, um monte de coisa, né? Então, vetor, nesse caso aqui, é uma maneira mais compacta de a gente escrever algumas variáveis, certo? Então, vamos escrever nossos vetores da seguinte forma. Tome isso daqui, ó. Tome que o meu vetor U, ele vai ser escrito como, por exemplo, sei lá, ele tem N componentes, né? Pode ser alfa 1, alfa 2, né? Até alfa N. Ele tem N componentes, beleza? E o meu vetor V, né? Também vai ter N componentes, né? Pode ser aqui, por exemplo, beta 1, beta 2, tá? Até meu beta N. Beleza? A gente pode pensar assim. E agora vamos desenvolver isso daí, né? Simplesmente desenvolver. Por exemplo, percebe que quando a gente for fazer um produto interno, o que é o produto interno, né? É o somatório, né, do produto componente a componente, né? Então vai ser alfa 1 vezes beta 1 mais alfa 2 vezes beta 2 mais alfa n vezes, né? Até alfa n vezes beta n. Então, só para facilitar a nossa escrita, eu vou escrever isso daí em forma de somatório. Somatório, né? Já tá tendo aquela ideia, né? Um somatório lá bem contínuo no infinito vai ser uma integral, né? Mas enfim, por enquanto tá no somatório aqui, tá? Então, pensa aqui no nosso somatório, né? Que vai começar, né, com igual a 1 até n, né? De alfa i vezes beta i, né? Repara que isso daqui é a soma, né, do produto componente a componente, né? Isso daqui vai ser menor ou igual, né, ao produto dos módulos. Vocês lembram como calcula o produto do módulo? É simplesmente, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? Seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer na mão mesmo, vai. Ficaria assim. Ficaria alfa 1 ao quadrado, mais alfa 2 ao quadrado, mais alfa 3 ao quadrado, mais até alfa n ao quadrado, né? Eu vou escrever isso daqui, por exemplo, em forma de somatório também, né? Pra gente não gastar a caneta, né? Tudo bem que eu tô fazendo no computador, né? Mas vocês entenderam. Isso aqui vai ser, né? Vai começar do 1 até n, né? De alfa i ao quadrado.
não é isso? Vezes o módulo do outro. O módulo do outro vai ser a raiz do somatório, mesma coisa, né? Só que agora com beta. Beleza, galera. Vocês estão percebendo, né, que, por exemplo, isso aqui, né, são as componentes de um vetor, né? E, por exemplo, a minha componente vai variar, né? Por exemplo, a gente pode imaginar que cada componente é uma função de i, né? Por exemplo, o meu alfa 1 pode ser 1, o meu alfa 2 pode ser 2, o meu alfa 3 pode ser 3, né? Depende de qual componente estou falando, né? Então, em vez de a gente pensar, né? Quer dizer, tanto faz, né? É só para deixar mais palatável. Em vez de a gente pensar essas componentes como uma função de i, não mudaria nada se a gente pensasse, né? Se a gente passasse a chamar i de x, né? Só para deixar essa modelagem aqui mais próxima com o nosso problema, né? Que a gente não trabalha com f de i, a gente trabalha com f de x, né? É mais usual. Então, galera, a gente pode pensar, né? Dessa seguinte forma aqui, ó. Vamos colocar isso daqui como sendo uma função de x, né? Isso daqui como uma função de x também. Beleza? Vocês percebem que essas funções aqui são arbitrárias, né? Claro, devem ser contínuas, né? E é isso que a gente vai colocar agora. Por quê? Vamos colocar para esses somatórios, certo? Eles deixarem de serem discretos. Vamos colocar para esse somatório ele ser contínuo, certo? Ou seja, ele vai passar a ser uma integral. Beleza? Transpondo aqui da notação de somatório para a notação de integral, né? Vamos colocar isso aí bonitinho. Vai ficar como? Tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar a integral, né? De alfa x, beta x, né? Dx. Isso daqui vai ser menor ou igual, né? A raiz da minha integral de alfa, né? Ao quadrado de x, dx. Isso aqui é dentro de uma raiz, né? Calma que a gente já vai colocar os limites de integração. Beleza? Vezes a raiz, aqui vai ficar uma integral também, né? De beta quadrado de x dx. Tudo isso aqui dentro da raiz. Galera, se você sentiu dificuldade aqui, né, do somatório para integral, entenda que a integral é um somatório. A diferença é que é um somatório contínuo e não discreto, né? Se você não entendeu essa passagem, eu recomendo que você procure a definição de integral, tá? Integral de Riemann e por aí vai, certo? Porque isso aqui eu tô partindo do pressuposto que você está na faculdade e já viu o cálculo, beleza? Vamos integrar isso daqui, né, sem perda da generalidade. Vamos integrar de 0 a x, beleza? Vamos integrar de 0 a x. E vamos definir agora nossas funções, né? Nossas funções. Repara que, estrategicamente, né, para a gente chegar no resultado que a gente quer, eu vou definir da seguinte forma. Eu vou definir meu alfa, minha função alfa, né? Como sendo a derivada de f. Beleza? E eu vou definir a minha função beta como sendo 1, né? Substituindo, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vai acontecer isso daqui, ó. Vai me dar aqui. Isso aqui vai ficar a integral de 0 a x de f' de x dx
menor ou igual, né? Repara que como minha função, né, minha função beta é igual a 1, vai ficar só a integral de dx. A integral de dx é x, né? Simplesmente. Então isso aqui vai ficar a raiz, né? Colocar todo mundo dentro da mesma raiz, vai ficar a integral de x, né? Ou vai ficar x vezes a integral, que vai de 0 a x, né? E alfa é a derivada de f, né? Vai ficar f' ao quadrado de x, dx. Beleza, tá ficando perto do que a gente quer, tá ficando perto. Vamos seguir em frente. Beleza. Pelo teorema fundamental do cálculo, né? Isso daqui é a nossa própria função f, né? Isso daqui seria f de x menos f de 0. Só que do enunciado, ele falou pra gente que f de 0 é igual a 0, né? Ele falou isso daqui pra gente. E daqui a gente chega, né? Que a nossa função f de x, ela vai ser sempre menor ou igual, né? A raiz de x vezes a integral, que vai de 0 até x, f' ao quadrado de x dx. Beleza? Se a minha própria função vai estar sempre, né, abaixo disso daqui, significa, né, que o valor que ela atende também vai estar abaixo, né? Quer dizer, não vai ficar sempre abaixo, ele pode ser igual, né? Ele pode ser igual, porque é uma tendência, né? É uma tendência. Lembra da explicação que eu dei, né? Do supremo ser diferente do máximo, né? O supremo, ele tende, né? Ele tenderia. Então, né, aplicando aqui o supremo, né? Eu vou aplicar, no caso aqui, o supremo do x, né? Do meu x que vai, por exemplo, sei lá, de 0 até 1, né? Então, já tenho o 0 aqui, né? No lugar do x eu vou colocar 1 aqui, né? E aplicando, a gente vai ter, né? Tem que colocar em módulo, né? O módulo da f de x do sup, né? Isso aqui vai ser menor ou igual a raiz da integral, que vai de 0 até 1, f' ao quadrado de x dx. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi isso. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários, vou responder com o maior prazer. E, antes de mais nada, né, só para comentar, se vocês quiserem se aprofundar mais, isso daqui, tá? Essa desigualdade que é muito, né, essa desigualdade aqui que é muito inocente, né? É muito inocente, a gente só fez o produto interno, é muito inocente, né? Essa desigualdade, ela é chamada de desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu não sei a pronúncia, mas é isso. E através dessa desigualdade, tá? Você consegue provar coisas fascinantes, como por exemplo esse resultado aqui, você consegue provar a desigualdade das médias, tá? Então, percebe que como algo tão inocente, né? Algo tão inocente quanto isso daqui, consegue ser um ferramentário poderosíssimo. Então, não subestime a simplicidade das coisas, tá? Não é porque algo é fácil que ela não é tão poderosa. Geralmente, algo ser fácil é porque é muito poderoso, tá? Então, é isso. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários e até a próxima.